Bom dia, irmãos queridos. A minha homenagem às nossas mães, tão importantes. Aliás, sem vocês, ninguém estaria aqui. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Amém? Irmãos, eu gostaria de falar nesse espaço que temos aqui para a devocional sobre um salmo muito famoso. Talvez o salmo mais conhecido entre nós aqui é o Salmo 23. Todo mundo conhece. Mas para os judeus, o salmo mais famoso que tem é o Salmo 139. Então eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia no Salmo 139. Esse salmo é muito bonito, é uma poesia, e ele fala sobre os atributos de Deus, fala sobre a onisciência, a onipresença, a onipotência do nosso Deus. E o que eu aprendi com esse salmo, que eu acho que é muito importante para nossas vidas, é que nosso Deus é extremamente grandioso, que as nossas mentes não têm capacidade para entender a complexidade que é Deus. O pouco que a gente consegue entender já nos deixa extasiados. Os gregos diziam para que nós nos conhecêssemos a nós mesmos. E eles não estavam errados. É importante a gente se conhecer, para a gente não fazer julgamentos errados sobre as circunstâncias do nosso dia a dia, principalmente das partes mais difíceis, dos problemas que a gente passa. Muitas vezes a gente tem um conceito errado de nós mesmos e avaliamos uma situação de uma maneira errada. Por quê? Porque nós não nos conhecemos. Então, o Dia das Mães, né? Qual que é o filho que não é lindo para sua mãe? Todos os filhos são lindos para as mães. Mas esses filhos são tão lindos assim. Claro que é uma brincadeira, mas a gente tem que saber quem nós somos. E quem sabe quem realmente nós somos, senão o nosso Deus. Existem várias linhas de psiquiatria, de psicologia, que tentam nos ajudar com nossos problemas. Tentam nos ajudar a nos conhecermos, a entender como que a gente reage às situações. Mas são linhas, não estou dizendo que elas estão erradas, algumas estão, mas nos ajudam bastante. Mas a única pessoa, o único ser que pode nos fazer nos conhecermos a nós mesmos é Deus. E esse salmo, ele fala perfeitamente sobre isso, sobre esse Deus onisciente. Do versículo 1 até o 6, ele vai falar da onisciência de Deus. Do versículo 7 até o 12, ele vai falar da onipresença. E do versículo 13 ao 18, ele vai falar da onipotência de Deus. E no finalzinho desse salmo, o salmista, que é Davi, ele vai falar assim: gente, desistam, se entreguem a Deus, se afastem do pecado e tenham de Deus o conhecimento de si próprio, porque ele sabe, ele conhece mais a nós do que nós mesmos. Vamos ler esse salmo juntos, comentando versículo por versículo? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetro os meus pensamentos
Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Você vê que o Senhor, Ele sonda. O que é uma sonda? Sonda você usa na engenharia para você descobrir, para você reconhecer um solo, reconhecer um oceano, reconhecer as coisas. E Deus nos sonda, Ele conhece nossos caminhos, Ele sabe tudo sobre nós. Ele esquadrinha, Ele sabe aonde a gente vai andar, as nossas limitações. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já as conheces. O Senhor conhece os nossos pensamentos, Ele conhece tudo o que nós vamos falar, Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Não adianta a gente querer ser artista perante Deus. Deus sabe até o que a gente vai falar sem ter ainda falado. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Teu conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Quando a gente está indo, Ele já está lá na frente, nos esperando. Quando a gente está dando ré, Ele está lá atrás. Ele esquadrinha, não tem lugar, não tem circunstâncias em que Deus não esteja nos encurralando, não esteja nos vendo. O conhecimento dele é maravilhoso demais. Ele sabe de tudo, gente. Não tem nada oculto para Deus. Quem aqui tem essa ilusão de que você tem um pensamento errado, um pensamento impuro, uma mentira, um desejo pecaminoso e Deus não está vendo? Não tem como se esconder desse Deus. Ele nos caça, Ele nos encontra, Ele sabe tudo sobre nós. O mais profundo do nosso, os mais oculto dos nossos segredos Ele sabe toda a sua história. Esse é o nosso Deus. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Aqui ele está falando da onisciência, Deus sabe tudo, Ele tem ciência de tudo. Aí no versículo 7 ele começa a falar da onipresença. Para onde me ausentarei do teu espírito? Posso ir lá para o Japão, posso ir lá para o Nepal, para o Himalaia. Para onde fugirei da tua face? Deus se preocupa com a gente, Ele se interessa pela gente. Deus Ele sabe tudo, Ele não está distante de nós. É nós que às vezes se distanciamos dEle, mas Ele não se distancia de nós. A face dEle está olhando para nós. Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Não tem lugar geográfico para se esconder de Deus. Principalmente quando a gente faz alguma coisa que a gente sabe que desagradou a Deus. Muitas vezes demora um pouquinho, a pessoa já para de vir na igreja. É um indício. Ela tenta um tempinho, depois ela está procurando outras coisas. O que ela está tentando fazer? Ela está tentando fugir de Deus. Quantas e quantas pessoas já fizeram isso? E a gente sabe. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra, tanto no alto céus ou no mais fundo dos abismos. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa para Deus. Não adianta apagar a luz, não adianta ficar à noite, escondido na escuridão. Para Deus tanto faz luz e trevas, para Ele tudo é igual. Não adianta se esconder de Deus na escuridão. Essa é a onipresença e a onipotência de Deus.
Olha só que lindo que é daqui para frente, já. Versículo 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente, olha o adjetivo que ele usa, assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Foi Deus que nos fez. Quantas teorias tentando explicar a existência do homem. Quantas e quantas simulações, pensamentos, ideias, para criar algo tão perfeito que nós somos. É extremamente impressionante a criação de Deus no ser humano. A gente fica pensando nos nossos defeitos, mas você já pensou como tudo funciona? A nossa visão, o nosso cheiro, a gente anda, come lá um ovo frito, você consegue fazer todas as atividades durante o dia. Cara, é muito perfeito. Se você pegar a menor das partículas do ser humano, é uma coisa maravilhosa. Todas as tuas características estão numa fita de DNA. É uma coisa impressionante. É só um Deus para fazer algo tão perfeito. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram uma substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Davi escreveu esse salmo há 2.500 anos atrás. Eles não tinham ultrassom, não tinha nada. Ele chama de substância informe. Ele fala, dentro de mim, não tinha nenhum osso escondido, você conseguia ver tudo dentro daquela substância informe. Abrimos até um parênteses para falar sobre o aborto, né? Ele fala que você já é um como é que ele fala? Que uma substância informe, uma substância ainda informe, você já é um ser ali dentro, e Deus já te conhecia. Deus sabe toda a história da sua vida sem você ter nascido. É ou não é impressionante demais? Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Se os contasses excedem os grãos de areias, contaria, sem jamais chegar ao fim. Irmãos, às vezes a gente diminui Deus. A gente coloca Deus numa caixinha, numa limitação. Deus é aquele em que temos que glorificar, adorar, buscar. Não há outro, não há ninguém, não há nada comparado a esse Deus. E daí, já no finalzinho do Salmo, ele fala, tomar, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti te levantam? O que Davi está falando aqui? Ele está falando assim, os homens maus. Tipo, se a gente estiver alinhado com esses homens maus, chega a ser uma ofensa para Deus. Davi está falando assim, eu estou alinhado com esse pessoal que não faz a tua vontade. Se eles te aborrecem, eles aborrecem a mim. Não deveríamos ser assim como Davi? Se estamos do lado de pessoas más, se essas pessoas aborrecem a Deus, essas pessoas teriam que estar aborrecendo a gente. Não é essa a lógica do versículo? E quantas vezes a gente admira os maus? Porque os nossos valores estão distorcidos? Temos salmos que falam sobre isso, que a gente, Salmo 73, que admiramos a prosperidade dos ímpios.
Davi está falando isso. Ele tá falando para Deus: me julgue, Senhor. Se essas pessoas te aborrecem, elas também aborrecem mim. Não é assim que eu estou me sentindo? E no final, ele se entrega. Ele fala assim, ó: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que Davi está falando aqui? Senhor, eu me rendo a Ti, Senhor. Se eu estou pecando, me mostra. Tu me conheces. Tu sabes tudo sobre mim. Então, irmãos, isso é uma aplicação no nosso dia a dia. Para a gente se conhecer, a gente precisa buscar a Deus. A gente precisa saber do nosso pecado. É uma evolução espiritual natural, que quanto mais você se envolve com Deus, mais pecador você se sente. Mais você é convencido do pecado, do juízo, da justiça, porque o Espírito Santo te fala. O Espírito Santo nada mais é do que Deus. Irmãos, nesse pequeno e breve tempo que estivemos juntos, a minha intenção era fazer vocês refletirem sobre quão grandioso é nosso Deus e como é importante a gente se conhecer, sabendo que somos pecadores e devemos buscar a santidade. Amém? Meus queridos, antes da gente ir